Ela estava com 7 meses de gravidez, limpando uma sala de aula quando o milionário dono da faculdade riu na cara dela. Te dou 3 milhões se resolver isso. Ele não fazia ideia de que estava falando com a pessoa errada. Amanda Silva passou o pano molhado na lousa pela 3ª vez naquela manhã, tentando remover os riscos teimosos de giz que os alunos haviam deixado. Eram 7h15 da manhã e ela já estava há 2 horas limpando os corredores da Universidade Mendes, uma das faculdades de medicina mais caras de São Paulo. Seu uniforme azul escuro com detalhes em branco estava apertado na barriga de 7 meses, e cada movimento exigia um esforço extra que ela fingia não sentir. Os cabelos loiros claros presos em um rabo de cavalo simples balançavam levemente enquanto ela trabalhava. A sala 304 era especial para Amanda, embora ninguém soubesse disso. Era ali que aconteciam as aulas de física médica avançada, uma matéria que poucos alunos conseguiam dominar. Ela conhecia cada carteira, cada rachadura na parede, cada mancha no teto. Mas hoje havia algo diferente na lousa. Uma equação complexa estava escrita com giz branco, cheia de símbolos que fariam qualquer estudante de medicina suar frio. Amanda parou de limpar por alguns segundos, observando os números e letras gregas que dançavam diante dos seus olhos. Seus dedos tremeram levemente enquanto segurava o pano de limpeza. Ela conhecia aquela equação. Conhecia muito bem. Ainda está aqui? A voz grossa e autoritária cortou o silêncio da sala como uma lâmina. Amanda se virou rapidamente, quase perdendo o equilíbrio, e viu o professor Rodrigo Mendes parado na porta. Ele era um homem de 37 anos, cabelos escuros penteados para trás, terno cinza claro impecável e gravata branca que custava mais que o salário mensal dela. Rodrigo não era apenas um professor. Era o dono da universidade, herdeiro de uma fortuna familiar que transformara a educação em negócio lucrativo. Bom dia, professor Mendes. Amanda disse baixinho, abaixando a cabeça em sinal de respeito. Estou terminando de limpar. Rodrigo entrou na sala com passos pesados, olhando para Amanda com aquela expressão de desprezo que ela conhecia bem. Nos últimos 6 meses trabalhando ali, ele sempre a tratara como se fosse um objeto inconveniente, algo que atrapalhava o funcionamento perfeito da sua instituição de elite. Você demora demais para fazer um serviço simples, ele disse, jogando a pasta na mesa com força desnecessária. Minha primeira aula começa em 20 minutos, e ainda tem cheiro de produto de limpeza aqui. Desculpe, professor. Vou terminar rapidinho, Amanda respondeu, voltando a limpar a lousa com movimentos mais apressados. Espera aí, Rodrigo disse, notando algo. Você está grávida? Amanda parou novamente, sentindo o rosto esquentar. Sim, senhor. 7 meses. 7 meses? Rodrigo riu de uma forma que não tinha nada de engraçado. E quem é o pai da criança? Algum outro funcionário da limpeza? A pergunta doeu mais que qualquer dor física que Amanda havia sentido durante a gravidez. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. O pai não está mais presente, professor. Claro que não está. Rodrigo balançou a cabeça com desdém. Esse tipo de gente nunca assume responsabilidade. Aposto que você nem terminou o ensino médio direito. Amanda apertou o pano de limpeza entre as mãos, sentindo as lágrimas ameaçarem aparecer. Mas não podia chorar. Não ali. Não na frente dele. Precisava daquele emprego desesperadamente. Na verdade, ela disse com voz trêmula, eu estudei aqui mesmo, nesta universidade. Rodrigo parou de organizar seus papéis e olhou para ela com incredulidade total. Você estudou aqui? Na minha universidade? Sim, professor. Fiz 4 anos de medicina. A gargalhada que saiu da boca de Rodrigo ecoou pela sala vazia como um trovão. Era uma risada cruel que desprezava não apenas Amanda, mas tudo que ela representava. Você? Medicina? Ele riu ainda mais alto. Uma faxineira grávida de barriga de fora que nem consegue limpar uma lousa direito estudou medicina na minha universidade? Estudei sim, professor. Mas tive que sair no 5º ano. Deixa eu adivinhar, Rodrigo disse ainda rindo. Engravidou de algum namoradinho irresponsável e teve que largar tudo para trabalhar de faxineira. A história clássica da menina pobre que acha que vai virar doutora. Cada palavra era como um soco no estômago de Amanda. Ela sabia que Rodrigo estava sendo cruel de propósito, testando seus limites,
vendo até onde podia empurrá-la antes que ela quebrasse. Professor, eu realmente preciso terminar a limpeza, ela disse, tentando voltar ao trabalho. Não, não, não. Rodrigo levantou a mão. Agora você despertou minha curiosidade. Se você realmente estudou medicina aqui, deve entender essa equação na lousa. Ele apontou para os símbolos complexos que Amanda havia estado observando. Meus alunos da turma avançada tentaram resolver isso ontem durante 2 horas. Nenhum conseguiu. São os melhores estudantes do país, com os pais mais ricos, com a melhor educação que o dinheiro pode comprar. Amanda olhou para a equação novamente. Era um problema de física quântica aplicada à medicina nuclear, algo que envolvia cálculos de radiação e interações moleculares. Complicado para a maioria das pessoas, mas para ela... Então, gênia da limpeza, Rodrigo continuou com sarcasmo venenoso. Que tal mostrar como uma mãe solteira faxineira resolve um problema que meus melhores alunos não conseguiram? Nesse momento, outros professores começaram a chegar para as aulas matinais. Dr. Carlos Ferreira, professor de anatomia, entrou na sala vizinha e ouviu a conversa. Logo depois, Dra. Helena Santos, da fisiologia, também apareceu no corredor. Era como se Rodrigo quisesse uma plateia para sua humilhação planejada. Aliás, Rodrigo disse, aumentando o tom de voz para que todos ouvissem. Vou fazer uma aposta com você. Se conseguir resolver essa equação corretamente, te dou 3 milhões de reais. A quantia ecoou pelo corredor como uma explosão. 3 milhões de reais. Era dinheiro suficiente para Amanda recomeçar a vida, terminar a faculdade, garantir o futuro do filho, sair daquela situação humilhante para sempre. 3 milhões? Dr. Carlos perguntou, aparecendo na porta. Rodrigo, você está falando sério? Completamente sério, Rodrigo respondeu sorrindo como quem acabara de contar a piada do século. Afinal, se nossa ex-aluna faxineira realmente entende de medicina, não deve ser problema para ela resolver uma equaçãozinha básica. Doutora Helena também se aproximou, curiosa com a situação inusitada. Que equação é essa? Física quântica aplicada à medicina nuclear, Rodrigo explicou. Nível de pós-graduação. Meus alunos do último ano não conseguiram resolver. Amanda sentia todos os olhares fixos nela. Sua barriga pesava como uma montanha. Seus pés doíam de tanto ficar em pé. E agora tinha que lidar com a humilhação pública de ser tratada como um animal de circo. Professor, ela disse baixinho, eu realmente preciso trabalhar. Tenho outras salas para limpar. Que nada! Rodrigo exclamou. Agora todo mundo quer ver. Helena, Carlos, venham assistir ao show. Nossa faxineira vai nos ensinar física quântica. Mais professores apareceram, atraídos pela confusão. Em poucos minutos, havia pelo menos 6 pessoas observando Amanda como se ela fosse uma atração de circo. A pressão era insuportável. E aí, gênia? Rodrigo provocou. Vai aceitar a aposta ou vai admitir que estava mentindo sobre ter estudado aqui? Amanda olhou para a equação mais uma vez. Era sobre cálculo de doses radioativas para tratamento de tumores, considerando decay nuclear e absorção tecidual. Ela havia escrito um artigo sobre esse exato tópico no 3º ano da faculdade, antes de tudo desmoronar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de indignação, de anos de humilhação que finalmente haviam chegado ao limite. Rodrigo não fazia ideia de com quem estava mexendo. Tá bom, professor, Amanda disse, limpando as mãos no uniforme. Eu aceito sua aposta. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Ninguém esperava que ela realmente aceitasse o desafio. Rodrigo piscou algumas vezes, como se não acreditasse no que havia ouvido. Você aceita? Ele perguntou, a voz saindo mais baixa que antes. Aceito. 3 milhões de reais se eu resolver a equação corretamente, Amanda confirmou, caminhando em direção à lousa. Mas se eu conseguir, quero que todo mundo aqui seja testemunha do acordo. Dr. Carlos e doutora Helena se entreolharam, claramente desconfortáveis com a situação. Rodrigo havia criado uma situação da qual talvez não conseguisse sair sem parecer ridículo. Está bem, Rodrigo disse, recuperando a arrogância. Mas, quando você falhar, quero que peça desculpas para todos aqui por ter mentido sobre sua formação. Amanda pegou um pedaço de giz novo e se posicionou diante da lousa.
Seus cabelos loiros claros brilhavam sob a luz fluorescente, contrastando com o uniforme azul escuro. Sua mão tremia, mas não de medo. Era de expectativa, de anos de conhecimento reprimido que finalmente teriam chance de aparecer. Pode começar quando quiser, Rodrigo disse, cruzando os braços com um sorriso confiante. Amanda respirou fundo, olhou uma última vez para todas aquelas pessoas que a viam como inferior e começou a escrever. O que aconteceu a seguir deixaria todos eles em choque absoluto. Amanda segurou o giz entre os dedos e fechou os olhos por alguns segundos. Naquele momento, as memórias que ela havia tentado enterrar por tanto tempo voltaram como uma avalanche. 3 anos atrás, ela não estava naquela sala como faxineira. Estava ali como a aluna mais brilhante que a Universidade Mendes já havia visto. Vai começar ou não? Rodrigo perguntou impaciente, cruzando os braços sobre o terno cinza claro. Ele não fazia ideia de que estava prestes a descobrir quem realmente era aquela mulher de cabelos loiros claros que limpava seus corredores todos os dias. Amanda abriu os olhos e olhou para a equação. Era como encontrar um velho amigo depois de anos sem se ver. Aqueles símbolos, aquelas letras gregas, aqueles números complexos não eram estranhos para ela. Eram familiares como a própria respiração. Professor, ela disse baixinho, posso fazer uma pergunta antes de começar? Pode. Rodrigo respondeu claramente, achando que ela estava procurando uma desculpa para desistir. O senhor se lembra de uma aluna chamada Amanda Silva? Ela estudou aqui entre 2018 e 2022. Rodrigo franziu o teto, pensando. Dr. Carlos e doutora Helena se entreolharam, curiosos sobre onde aquela conversa ia dar. Amanda Silva. E Rodrigo murmurou. O nome soa familiar, mas não me lembro de nenhuma aluna específica com esse nome. Ela era bolsista integral. Amanda continuou, ainda segurando o giz. Filha de uma empregada doméstica. Primeira da turma em todas as disciplinas durante 4 anos consecutivos. Espera aí, Dr. Carlos interveio, os olhos se arregalando. Amanda Silva. A garota prodígio? A que escreveu o artigo sobre física quântica aplicada à medicina nuclear no 3º ano? Amanda assentiu silenciosamente. Doutora Helena levou a mão à boca, começando a entender onde aquilo ia dar. Aquela Amanda Silva, doutora Helena disse devagar, foi a aluna mais brilhante que já passou por esta universidade. Ela desapareceu no 5º ano. Simplesmente parou de aparecer. Rodrigo olhou de Amanda para os colegas professores, tentando processar a informação. Vocês estão dizendo que nossa faxineira é... Sou eu, Amanda disse, interrompendo. Eu sou Amanda Silva, a mesma Amanda que vocês conheceram como a melhor aluna desta faculdade. O silêncio que se fez na sala foi diferente de qualquer outro. Não era apenas surpresa, era choque absoluto. Rodrigo ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Isso é impossível, ele murmurou. Amanda Silva era uma garota excepcional. Ela tinha bolsa integral, notas perfeitas, futuro garantido na medicina. Não faz sentido. Faz sentido sim. Amanda respondeu, a voz ficando mais firme. Quer que eu conte minha história, professor, já que o senhor está tão curioso? Mais professores haviam aparecido no corredor, atraídos pela confusão. A notícia de que havia uma discussão estranha na sala 304 estava se espalhando rapidamente. Por favor, Dr. Carlos disse genuinamente interessado. Conte o que aconteceu com você, Amanda. Amanda respirou fundo, preparando-se para reviver memórias dolorosas. Eu era filha da Dona Rosa, que trabalhou como empregada doméstica por 30 anos para conseguir me manter na escola. Minha mãe limpava casas de manhã e escritórios à noite para pagar meus estudos preparatórios para o vestibular. Rodrigo ouvia em silêncio, começando a se sentir desconfortável. Passei em primeiro lugar no vestibular desta universidade. Amanda continuou. Ganhei bolsa integral por mérito acadêmico. Durante 4 anos fui a primeira da turma em todas as disciplinas. Física, química, anatomia, fisiologia, farmacologia. Nunca tirei uma nota abaixo de 9. Eu me lembro dela, sussurrou um professor mais velho que havia chegado. Professor José. Amanda era extraordinária. Respondia perguntas que nem os residentes sabiam. No 3º ano, Amanda prosseguiu.
Publiquei um artigo na Revista Internacional de Medicina Nuclear sobre cálculos de dosagem radioativa. O artigo foi citado em universidades do mundo inteiro. Doutora Helena assentiu. Lembro desse artigo. Foi revolucionário para uma estudante de graduação. Harvard me ofereceu uma bolsa de intercâmbio, Amanda disse, os olhos brilhando com a memória. MIT também demonstrou interesse. Eu tinha o mundo nas mãos. Então o que aconteceu? Rodrigo perguntou, a voz saindo mais baixa que antes. Amanda tocou levemente a barriga. No início do 4º ano conheci Miguel. Ele era residente de cirurgia, 3 anos mais velho que eu. Inteligente, charmoso, ambicioso. Começamos a namorar. O escritório ficou em silêncio absoluto. Todos percebiam que estavam prestes a ouvir uma história que explicaria como uma das melhores alunas da universidade havia se tornado uma faxineira grávida. Miguel vinha de família rica, ela continuou. Os pais dele tinham uma clínica particular. Esperavam que ele se casasse com alguém da mesma classe social. Quando descobriram que ele estava namorando a bolsista filha da empregada doméstica, fizeram de tudo para nos separar. E vocês se separaram? Dr. Carlos perguntou suavemente. No início do 5º ano, descobri que estava grávida. Amanda respondeu, a voz começando a tremer. Miguel e eu havíamos conversado sobre casamento, sobre formar uma família depois da formatura. Achei que ele ficaria feliz. Rodrigo engoliu em seco, pressentindo que a história não teria final feliz. Quando contei para ele sobre a gravidez, Miguel mudou completamente. Disse que não estava pronto para ser pai, que sua carreira era mais importante, que eu deveria resolver a situação. As lágrimas começaram a aparecer nos olhos de Amanda, mas ela continuou firme. Quando recusei, ele disse que se eu insistisse em ter o bebê, nosso relacionamento acabaria. Deu um ultimato. Ou a criança, ou ele. E você escolheu a criança, doutora Selena disse, mais como uma afirmação que uma pergunta. Escolhi meu filho. Amanda confirmou. Miguel terminou comigo no mesmo dia. Disse para os amigos dele que eu estava tentando pegá-lo com gravidez falsa. Espalhou que eu era interesseira, que queria usar a gravidez para entrar na família rica dele. Rodrigo sentia-se cada vez menor diante daquela revelação. Estava começando a entender a dimensão do que havia feito ao humilhar aquela mulher. Mas isso não explica por que você saiu da faculdade, professor José observou. Você poderia ter continuado os estudos mesmo grávida. Poderia se a gravidez tivesse sido tranquila, Amanda respondeu. Mas desenvolvi complicações. Pressão alta, inchaço excessivo, risco de parto prematuro. O médico me colocou em repouso absoluto por 3 meses. E a universidade não permitiu licença médica? Dr. Carlos perguntou, franzindo o teto. Amanda sorriu amargamente. Licença médica era permitida, mas apenas para estudantes que pudessem pagar as mensalidades em dia. Minha bolsa era condicionada à frequência nas aulas. Se faltasse por mais de 15 dias consecutivos, perderia o benefício. A revelação caiu como uma bomba. Vários professores se entreolharam, desconfortáveis com a política da própria instituição. Tentei negociar com a administração. Amanda continuou. Apresentei atestados médicos, propus fazer provas de reposição, ofereci estudar em casa e voltar assim que possível. Mas as regras eram inflexíveis. Quem negou sua solicitação? Rodrigo perguntou, temendo a resposta. O diretor administrativo da época. Amanda respondeu, olhando diretamente para ele. Ele disse que a universidade não podia abrir exceções para problemas pessoais de alunos carentes. Rodrigo sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. Ele se lembrava vagamente daquele caso. Na época, era vice-diretor e havia apoiado a decisão de manter as regras rígidas para bolsistas. Perdi a bolsa no 5º ano, Amanda prosseguiu. Há 3 meses da formatura. Isso foi há 16 anos. Depois trabalhei em vários lugares até conseguir este emprego aqui há 3 anos. Foram 5 anos de esforço. Notas perfeitas, reconhecimento internacional, tudo jogado fora porque precisei cuidar da minha saúde e do meu bebê. Lágrimas começaram a aparecer nos olhos de alguns professores. A injustiça da situação era gritante. Tentei conseguir empréstimo para pagar as mensalidades dos últimos meses, ela disse. Mas sem renda comprovada e sem fiador, nenhum banco me emprestou dinheiro. Minha mãe vendeu tudo o que tinha, mas não foi suficiente. E depois?
Doutora Helena perguntou claramente emocionada. Depois minha filha nasceu. Amanda sorriu pela primeira vez, tocando a barriga. Sofia. Sofia nasceu em 2009, quando eu tinha apenas 22 anos. Hoje ela tem 15 anos e está no 3º ano do ensino médio. Sempre foi uma excelente aluna, assim como eu era. É a luz da minha vida. Mas criar uma criança sozinha, sem diploma, sem renda fixa, não é fácil. Por isso você trabalha como faxineira, Dr. Carlos concluiu. Por isso trabalho como faxineira, Amanda confirmou. Aqui mesmo, na universidade onde fui a melhor aluna. Limpando as salas onde antes era aplaudida pelos professores. Vendo outros estudantes realizarem o sonho que foi arrancado de mim. Rodrigo estava em estado de choque. Durante 6 meses, havia tratado mal, humilhado e desrespeitado a pessoa que talvez fosse a mente mais brilhante que já havia passado por sua universidade. Amanda, ele disse, a voz saindo como um sussurro. Eu não sabia. Não sabia porque nunca se interessou em saber. Ela respondeu sem raiva, apenas com tristeza. Para o senhor, eu sempre fui apenas uma faxineira. Alguém invisível, sem importância, sem história. Mas agora você está grávida novamente, professor José observou. De quem? De ninguém especial, Amanda respondeu. Conheci um homem que parecia diferente, que disse que me amava. Quando descobriu a gravidez, também desapareceu. Parece que eu tenho um talento especial para escolher homens que fogem da responsabilidade. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Todos entendiam agora por que Amanda havia aceitado o desafio. Não era apenas pelos 3 milhões de reais. Era para provar que ainda era a mesma pessoa brilhante de antes, que as circunstâncias da vida não haviam diminuído sua capacidade. Bem, Amanda disse se virando para a lousa. Agora que vocês sabem minha história, que tal eu resolver essa equação? Rodrigo olhou para ela com uma mistura de respeito, vergonha e medo. Medo de que ela realmente conseguisse resolver, provando que ele havia humilhado um gênio. E medo de que ela não conseguisse, porque isso significaria que o sistema havia destruído um talento excepcional. Amanda, ele disse, você tem certeza que quer fazer isso? Ela olhou para ele com determinação nos olhos. Professor, passei 3 anos sendo invisível nesta universidade, sendo tratada como se fosse burra, incapaz, inferior. Chegou a hora de mostrar quem eu realmente sou. E com essas palavras, ela começou a escrever na lousa. Cada símbolo uma declaração de guerra contra todos que haviam duvidado dela. Amanda se posicionou diante da lousa com uma postura que ninguém havia visto antes. Não era mais a faxineira submissa de uniforme azul escuro. Era uma cientista prestes a demonstrar anos de conhecimento acumulado. Seus cabelos loiros claros brilhavam sob a luz fluorescente enquanto ela analisava cada símbolo da equação com olhos que revelavam uma inteligência profunda. Física quântica aplicada à medicina nuclear, ela murmurou, mais para si mesma que para os outros. Cálculo de dosagem radioativa considerando decai molecular e absorção tecidual. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A forma como ela pronunciou os termos técnicos, a familiaridade com que analisava o problema, tudo indicava que ele havia subestimado completamente quem tinha diante de si. Amanda, doutor, Carlos disse suavemente. Você tem certeza absoluta de que quer fazer isso? Se conseguir resolver, será um momento histórico. Se não conseguir, se eu não conseguir, confirmo que sou apenas uma faxineira grávida que mentiu sobre sua formação. Amanda completou pegando um giz novo. Mas se eu conseguir, quero que todos aqui se lembrem deste momento pelo resto da vida. A tensão na sala era palpável. Mais professores haviam chegado, atraídos pelos sussurros que corriam pelos corredores. Professor José, Dr. Marcos da cirurgia, doutora Fernanda da pediatria, todos se aglomeravam na porta para testemunhar o que estava prestes a acontecer. 3 milhões de reais. Rodrigo repetiu, tentando manter a voz firme. É isso que está em jogo aqui. Não. Amanda o corrigiu, olhando diretamente nos olhos dele. O que está em jogo aqui é muito mais que dinheiro. É dignidade, é reconhecimento, é a prova de que competência não depende de uniforme ou condição social. Ela se virou para a lousa e começou a escrever. Sua primeira anotação foi simples.
Analisou os componentes básicos da equação, identificando cada variável com uma precisão que impressionou até mesmo os professores mais experientes. Ela realmente sabe o que está fazendo, sussurrou doutora Helena para Dr. Carlos. Amanda continuou escrevendo, desenvolvendo a primeira parte do cálculo. Seus movimentos eram fluidos, confiantes, como se estivesse resolvendo um problema que havia praticado 1000 vezes. E, na verdade, havia praticado. Durante seus anos como estudante, ela havia dedicado centenas de horas estudando exatamente esse tipo de equação. Decay radioativo do Césio 137, ela disse em voz alta, explicando cada passo. Meia-vida de 30/17 anos, energia de emissão beta de 0,662 MeV. Rodrigo arregalou os olhos. Ela não estava apenas resolvendo a equação. Estava demonstrando um conhecimento profundo dos princípios físicos por trás de cada cálculo. A absorção tecidual varia conforme densidade do órgão, Amanda continuou, escrevendo números com precisão matemática. Tecido ósseo, 1,9 nasa em segumetres. Tecido adiposo, 0,95 g/3. Tecido muscular, 1,06 g/3. Os professores se entreolhavam, impressionados. Ela estava citando dados específicos de memória. Dados que muitos médicos precisariam consultar em livros para confirmar. Isso é impossível, murmurou um professor jovem que acabara de chegar. Ela está decorando tudo de algum lugar. Não está decorando, professor José respondeu em voz baixa. Eu me lembro dela. Amanda sempre soube esses dados de cor. Era seu diferencial como estudante. Enquanto Amanda trabalhava, Rodrigo sentia uma mistura de emoções conflitantes. Admiração pela competência que estava presenciando, vergonha pela forma como a havia tratado e medo do que isso significaria para sua reputação se a história se espalhasse. Professor Mendes, doutora Fernanda se aproximou dele. Você realmente prometeu 3 milhões se ela resolver isso? Prometi, Rodrigo respondeu, a voz saindo mais baixa que pretendia. Na frente de todo mundo. E se ela realmente conseguir? Rodrigo olhou para Amanda, que continuava escrevendo com concentração total. Aí vou ter que pagar, e vou ter que admitir que cometi o maior erro da minha vida. Amanda havia chegado à segunda parte da equação, a parte que envolvia cálculos integrais complexos. Era aqui que a maioria dos estudantes desistia, onde mesmo alunos brilhantes cometiam erros básicos. Mas Amanda não hesitou. Começou a desenvolver a integral com uma fluência que deixava claro que aquilo era natural para ela. Seus dedos moviam o giz com precisão cirúrgica, cada número encontrando seu lugar exato na sequência lógica. Integral de absorção exponencial, ela explicou, ainda escrevendo, considerando a atenuação logarítmica da radiação conforme profundidade tecidual. Meu Deus, sussurrou o Dr. Marcos. Ela está resolvendo como se fosse uma equação de primeiro grau. A barriga de 7 meses não parecia atrapalhar Amanda em nada. Ela se movia com agilidade surpreendente, ora escrevendo na parte alta da lousa, ora agachando-se cuidadosamente para anotar detalhes na parte inferior. Era como se a gravidez tivesse desaparecido diante da paixão pela matemática. Dose absorvida calculada em Gray, ela continuou, convertida para Sievert, considerando o fator de ponderação biológica do tecido-alvo. Rodrigo observava cada movimento dela com crescente desespero. Não apenas ela estava resolvendo a equação, como estava fazendo isso de uma forma que demonstrava conhecimento muito superior ao que ele esperava de seus melhores alunos. Quanto tempo falta? Perguntou uma voz no corredor. Ela está na reta final, respondeu o Dr. Carlos. Se conseguir completar essa última integral, terá resolvido completamente. A pressão na sala era enorme. Amanda podia sentir todos os olhos fixos nela, mas isso não a intimidava. Pelo contrário, a energizava. Pela primeira vez em 3 anos, sentia-se verdadeiramente viva, usando o cérebro para o que foi feito. Resultado final, ela anunciou, escrevendo o número na lousa com letra clara e firme. Dose terapêutica recomendada. 2,7 Gray para tecido tumoral, margem de segurança de 15% para tecidos adjacentes. Silêncio absoluto. Amanda se afastou da lousa, limpou as mãos no uniforme e se virou para encarar Rodrigo. Pronto, professor. Equação resolvida. Doutor,
Carlos foi o primeiro a se aproximar da lousa para verificar os cálculos. Seus olhos percorreram cada linha, cada número, cada símbolo. Depois de alguns minutos, ele se virou para os colegas com uma expressão de puro espanto. "Está correto", ele disse, a voz trêmula de emoção. "Não apenas correto, mas perfeito. Cada cálculo, cada conversão, cada aproximação. Perfeito." Professor José também se aproximou para conferir. "Amanda, isso é extraordinário. Você não apenas resolveu a equação, como demonstrou um entendimento dos princípios físicos que poucos profissionais da área possuem." "E o tempo?" perguntou doutora Helena, olhando para o relógio. "Quanto tempo ela levou?" 18 minutos, respondeu Dr. Marcos incrédulo. 18 minutos para resolver algo que nossos melhores alunos não conseguiram em 2 horas. Rodrigo estava paralisado. Olhava para Amanda, depois para a lousa, depois para os colegas professores, tentando processar o que havia acabado de presenciar. A faxineira grávida que ele humilhava diariamente havia demonstrado ser a pessoa mais competente daquela sala. "Professor Mendes", Amanda disse, caminhando em direção a ele. "Creio que temos um acordo a cumprir." A voz dela era calma, mas todos podiam sentir a autoridade por trás das palavras. Não era mais a funcionária submissa pedindo desculpas por existir. Era uma profissional cobrando o reconhecimento que merecia. 3 milhões de reais. Rodrigo murmurou, como se estivesse falando consigo mesmo. "Exato. Foi isso que o senhor prometeu, na frente de todos estes professores", Amanda confirmou. "Espero que seja uma pessoa de palavra." Doutora Fernanda se aproximou de Rodrigo. "Você realmente vai pagar? 3 milhões é muito dinheiro." "É muito dinheiro", Rodrigo concordou. "Mas é ainda menos que o valor de uma mente como a dela." Ele olhou para Amanda com uma expressão que misturava respeito e vergonha profunda. "Amanda, você acabou de me dar a maior lição da minha vida." "Que lição, professor?" "A lição de que competência não tem uniforme, de que inteligência não depende de posição social, de que eu passei 6 meses humilhando a pessoa mais brilhante desta universidade." Amanda assentiu silenciosamente. Não havia triunfo em seus olhos, apenas uma satisfação quieta de ter provado seu ponto. "Os 3 milhões, ela disse. "Quando posso esperar receber?" "Hoje mesmo", Rodrigo respondeu sem hesitar. "Vou transferir agora na frente de todos. Você merece cada centavo." Mas Amanda havia acabado de começar. Resolver a equação era apenas o primeiro passo. Agora ela queria muito mais que dinheiro. Queria justiça. "Professor", ela disse, a voz ganhando uma firmeza que ele nunca havia ouvido antes. "Além dos 3 milhões, temos outras coisas para conversar." Rodrigo engoliu em seco. Pressentiu que o pior ainda estava por vir. "Outras coisas para conversar?" Rodrigo repetiu, sentindo um frio na espinha. A forma como Amanda havia falado, com aquela autoridade tranquila, indicava que ela não havia terminado de surpreendê-lo. "Sim, professor", Amanda respondeu, ajeitando o uniforme azul escuro sobre a barriga. "Mas primeiro gostaria que todos os presentes confirmassem que eu resolvi a equação corretamente." Dr. Carlos, que ainda estava analisando os cálculos na lousa, se virou para o grupo. "Posso confirmar categoricamente que a resolução está perfeita. Não apenas perfeita, mas elegante. Ela usou métodos avançados que simplificaram cálculos que normalmente levariam horas." "Métodos avançados?" Professor José perguntou curioso. "Ela aplicou a transformada de Laplace para resolver a integral exponencial." Dr. Carlos explicou, apontando para uma seção específica dos cálculos. "É uma técnica que só aprendi no doutorado, e ela usou com naturalidade absoluta." "Doutora." Helena se aproximou da lousa para examinar outra parte da resolução. Aqui ela utilizou a aproximação de Taylor de 5ª ordem para calcular a atenuação tecidual. Isso é nível de pós-graduação avançada. Rodrigo sentia o chão desaparecendo debaixo dos pés. Não apenas Amanda havia resolvido a equação, como havia demonstrado conhecimento técnico superior ao de qualquer estudante que ele já havia conhecido. "Amanda, doutor", Marcos disse, claramente impressionado. "Onde você aprendeu essas técnicas?" "Não me lembro de ensinarmos transformada de Laplace na graduação." "Estudei por conta própria", Amanda respondeu simplesmente. "Durante meus anos como estudante, eu lia tudo o que conseguia encontrar sobre física médica.
Livros de pós-graduação, artigos de doutorado, pesquisas internacionais. Por conta própria, doutora. Fernanda repetiu incrédula. Minha mãe trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite para me manter na escola. Eu não podia desperdiçar a oportunidade que ela estava me dando. Então estudava de madrugada, fins de semana, feriados. Física quântica virou minha paixão. O silêncio na sala era profundo. Todos imaginavam a cena de uma jovem estudando sozinha de madrugada, movida pela determinação de não decepcionar a mãe que sacrificava tudo por ela. Quantos artigos você publicou durante a graduação? Professor José perguntou. 7. Amanda respondeu sem hesitar. 3 em revistas nacionais, 4 em revistas internacionais. O mais citado teve 847 referências em outros trabalhos acadêmicos. Rodrigo precisou se apoiar na mesa. 7 artigos publicados durante a graduação era um feito extraordinário. A maioria dos alunos não publicava nenhum. E todas essas publicações foram feitas aqui, nesta universidade? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Todas. Usando os laboratórios desta universidade, com orientação dos professores desta universidade, representando esta universidade internacionalmente. A ironia da situação era gritante. Amanda havia trazido reconhecimento internacional para a Universidade Mendes e depois foi obrigada a limpá-la como faxineira. Professor Mendes, Dr. Carlos se dirigiu a Rodrigo. Você está entendendo o que isso significa? Amanda trouxe mais prestígio acadêmico para nossa universidade que qualquer outro aluno na história da instituição. Estou entendendo. Rodrigo murmurou, a voz carregada de vergonha. Amanda se aproximou da mesa onde Rodrigo estava apoiado. Professor, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor se lembra de ter participado da decisão que cancelou minha bolsa? A pergunta atingiu Rodrigo como um raio. Ele se lembrava vagamente da reunião administrativa onde haviam discutido o caso de uma bolsista que queria licença médica por complicações na gravidez. Eu me lembro de uma reunião sobre uma estudante grávida. Ele admitiu relutantemente. Nessa reunião, Amanda continuou, eu havia enviado uma carta explicando minha situação médica. Estava com risco de parto prematuro, pressão alta, edema severo. Pedi 3 meses de licença médica com garantia de retorno. E o que aconteceu na reunião? Doutora Helena perguntou, embora pressentisse que não gostaria da resposta. A resposta foi que a universidade não podia fazer exceções para problemas pessoais de alunos carentes. Amanda citou textualmente. Disseram que se abríssemos precedente para uma bolsista, outras tentariam se aproveitar da situação. Os professores presentes ficaram visivelmente desconfortáveis. Era uma postura que refletia um preconceito institucional contra estudantes de baixa renda. Quem disse isso exatamente? Professor José perguntou, franzindo o teto. O vice-diretor da época, Amanda respondeu, olhando diretamente para Rodrigo. O senhor, professor Mendes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele se lembrava agora, com clareza dolorosa, de ter dito exatamente essas palavras. Amanda, ele disse, a voz saindo como um sussurro. Eu não sabia que era você. Não sabia porque nunca se interessou em saber. Ela respondeu sem agressividade, apenas com tristeza profunda. Para o senhor, eu era apenas uma bolsista problemática. Um número na planilha administrativa. Doutora Fernanda se aproximou de Rodrigo. Você realmente disse isso? Sobre problemas pessoais de alunos carentes? Rodrigo não conseguiu responder. A vergonha era tanta que ele mal conseguia respirar. Sabe o que é mais irônico, professor? Amanda continuou. 3 meses depois que perdi a bolsa, recebi uma carta de Harvard oferecendo bolsa integral para doutorado. Mitty também manifestou interesse. Harvard? Dr. Carlos exclamou. Eles ofereceram doutorado direto? Com salário de pesquisa de $5.000 mensais, Amanda confirmou. Mas eu não podia aceitar. Estava no 8º mês de gravidez, sem dinheiro para passagem, sem como me sustentar nos primeiros meses. Ah, você recusou Harvard por causa da nossa decisão administrativa. Rodrigo concluiu, a realização do que havia feito o atingindo como uma avalanche. Não apenas recusei Harvard, recusei MIT, recusei Oxford, recusei uma bolsa de pós-doutorado na Suíça. Tudo porque uma decisão administrativa desta universidade,
Destruiu meu futuro acadêmico. Os professores presentes estavam em estado de choque. Descobrir que uma das maiores promessas científicas do país havia sido perdida por uma decisão burocrática era devastador. Amanda, Dr. Marcos disse suavemente. Você chegou a responder Harvard? Explicou a situação? Respondi sim. Expliquei que havia perdido a bolsa por complicações médicas da gravidez, que não tinha recursos financeiros para me mudar para os Estados Unidos. Eles foram muito compreensivos. E mantiveram a oferta? Professor José perguntou esperançoso. Mantiveram por 6 meses. Depois ofereceram para outro candidato. Rodrigo sentou-se pesadamente na cadeira. A dimensão do que havia feito estava começando a ficar clara. Não havia apenas destruído a vida de uma estudante brilhante. Havia privado o mundo de uma mente científica excepcional. Professor Mendes, Amanda disse. Posso mostrar algo para o senhor? Ela tirou do bolso do uniforme um celular antigo e barato, com a tela rachada. Depois de alguns segundos mexendo no aparelho, mostrou uma página da internet. Google Scholar, ela explicou. Página que mostra citações acadêmicas. Veja quantas vezes meus artigos foram citados por outros pesquisadores. Rodrigo olhou para a tela pequena e seus olhos se arregalaram. Os números eram impressionantes. O artigo mais citado tinha 1.247 referências. 1.200 citações? Ele murmurou. Este artigo específico virou referência mundial para cálculo de dosagem radioativa em oncologia pediátrica, Amanda explicou. É usado em hospitais do mundo inteiro para tratar crianças com diferentes tipos de tumores. Doutor. Carlos pegou o celular para ver melhor. Amanda, isso é extraordinário. Você literalmente salvou vidas de crianças com sua pesquisa. E fiz isso como estudante de graduação, ela disse. Imagine o que poderia ter feito com recursos de Harvard ou MIT. Rodrigo sentia-se cada vez menor. Não apenas havia destruído uma carreira promissora, como havia prejudicado potencialmente milhares de pacientes que poderiam ter se beneficiado das futuras pesquisas de Amanda. Existem outros artigos? Doutora Helena perguntou. Vários. Um sobre radioterapia para tumores cerebrais, outro sobre proteção radiológica em procedimentos pediátricos, um terceiro sobre novos radiofármacos para diagnóstico precoce. Todos publicados durante sua graduação aqui? Professor José perguntou incrédulo. Todos. Trabalhei no laboratório de física médica durante 4 anos, muitas vezes até de madrugada. Professor Silva, que aposentou ano passado, sempre dizia que eu tinha potencial para revolucionar a medicina nuclear. Rodrigo lembrou-se do professor Silva, um dos pesquisadores mais respeitados da universidade. Se ele havia elogiado Amanda dessa forma, era porque ela realmente era excepcional. Amanda, ele disse, levantando-se lentamente, eu preciso te pedir perdão. Perdão? Perdão por ter destruído sua carreira. Perdão por ter tratado você como inferior durante todos esses meses. Perdão por ter sido tão cego que não reconheci a pessoa extraordinária que tinha diante de mim. Amanda o olhou por alguns segundos antes de responder. Professor, suas desculpas são importantes, mas desculpas não pagam as contas. Desculpas não apagam 3 anos de humilhação. Desculpas não me devolvem as oportunidades perdidas. Então, o que você quer? Rodrigo perguntou, temendo a resposta. Amanda sorriu pela primeira vez desde que havia começado a falar. Era um sorriso que não tinha nada de alegre. Quero justiça, professor. E vou conseguir. Justiça? Rodrigo repetiu, tentando manter a compostura mesmo sentindo que o mundo estava desabando ao seu redor. O que exatamente você quer dizer com isso, Amanda? Amanda caminhou até a janela da sala, observando o movimento dos estudantes no pátio da universidade. Seus cabelos loiros claros brilhavam contra a luz da manhã, e por um momento ela pareceu perdida em pensamentos. Quando se virou, seus olhos tinham uma determinação que fez todos na sala prestarem atenção. Professor Mendes, durante esses 3 anos trabalhando aqui, eu ouvi muitas conversas. Conversas que vocês achavam que uma simples faxineira não entenderia ou não se importaria. Dr. Carlos franziu o teto. Que tipo de conversas? Conversas sobre irregularidades acadêmicas, sobre favorecimentos, sobre como certas famílias ricas conseguem garantias especiais para seus filhos. O clima na sala mudou instantaneamente. Os professores se entreolharam, claramente desconfortáveis com o rumo da conversa. Amanda,
doutora. Helena disse cuidadosamente. Do que exatamente você está falando? Estou falando de estudantes que nunca frequentaram aulas, mas sempre passavam. De trabalhos acadêmicos comprados prontos. De doações generosas que coincidiam magicamente com aprovações duvidosas. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias. Você não tem como provar nada disso. Não tenho? Amanda sorriu de uma forma que não tinha nada de divertida. Professor, vocês se esqueceram de um detalhe importante sobre faxineiras. Que detalhe? Professor José perguntou, pressentindo problemas. Faxineiras são invisíveis. Vocês falam na frente da gente como se fôssemos móveis. E faxineiras têm acesso a todos os lugares da universidade. O silêncio que se seguiu foi tenso como uma corda prestes a se romper. Eu limpei a sala da diretoria por 3 anos. Amanda continuou. Limpei os escritórios administrativos. Limpei as salas onde vocês faziam reuniões confidenciais. E uma faxineira com formação em medicina entende muito bem o que escuta. Dr. Marcos engoliu em seco. O que você quer dizer com isso? Amanda tirou do bolso do uniforme uma pequena gravador digital barato, daqueles que cabem na palma da mão. Quer dizer que eu documentei tudo? A reação foi imediata. Rodrigo ficou pálido. Doutora Helena levou a mão à boca. Dr. Carlos deu um passo para trás. Você gravou conversas privadas? Rodrigo perguntou, a voz saindo mais alta que pretendia. Gravei conversas que aconteceram em locais onde eu estava trabalhando legitimamente. Amanda corrigiu. Conversas que revelam práticas que violam todas as normas educacionais do país. Isso é ilegal, Rodrigo exclamou. Não, professor. Ilegal é o que vocês estavam fazendo. Eu apenas documentei. Amanda apertou o play do gravador. A voz de Rodrigo ecoou pela sala, crystal clear. O filho do deputado Carvalho reprovou em anatomia pela 3ª vez. Mas a família acabou de doar 2 milhões para o novo laboratório. Acho que podemos reconsiderar a nota dele. A gravação continuou com a voz do ex-diretor administrativo. Sem problemas. Vou conversar com o professor responsável. 2 milhões compram muita reconsideração. Rodrigo parecia prestes a desmaiar. Onde você conseguiu isso? Limpando a sala da diretoria numa sexta-feira à noite. Amanda respondeu simplesmente. Vocês estavam bebendo e acharam que não tinha ninguém por perto. Ela apertou outro botão. Desta vez era a voz de doutora Helena. A filha do empresário Souza entregou um trabalho claramente plagiado. Mas o pai dela acabou de comprar 10 equipamentos novos para nosso departamento. Vamos dar um jeito de aprovar. Doutora Helena ficou vermelha. Amanda, isso foi tirado de contexto. Foi? Amanda perguntou, apertando o play novamente. A gravação continuava com doutora Helena dizendo: dinheiro fala mais alto que competência nesta universidade. Sempre foi assim. O constrangimento na sala era total. Professor José tentou defender os colegas. Amanda, essas são situações isoladas. Isoladas? Amanda riu amargamente. Tenho 47 gravações diferentes, professor. 47 casos documentados de corrupção acadêmica. 47. Dr. Carlos repetiu, incrédulo. 47 estudantes que compraram suas aprovações enquanto eu, com notas perfeitas e mérito comprovado, fui expulsa por problemas pessoais. Amanda caminhou até a lousa onde havia resolvido a equação. Sabem qual é a ironia? Enquanto eu estava aqui limpando estas salas, estudantes incompetentes estavam comprando os diplomas que me foram negados. O que você pretende fazer com essas gravações? Rodrigo perguntou, tentando manter algum controle da situação. Depende, Amanda respondeu. Depende de quão disposto o senhor está a corrigir os erros do passado. Que tipo de correção? Amanda se posicionou no centro da sala, comandando a atenção de todos. Primeiro quero meu diploma. Quero que a universidade reconheça oficialmente que eu completei todos os requisitos para a graduação em medicina. Mas você não terminou o 5º ano, Dr. Marcos observou. Não terminei porque vocês me impediram por motivos discriminatórios, Amanda rebateu. Tenho direito à reparação. E segundo? Rodrigo perguntou, pressentindo que havia mais. Segundo, quero uma posição na universidade, não como faxineira, mas como professora. Meu currículo acadêmico justifica uma cátedra em física médica. Os professores se entreolharam. A proposta era audaciosa, mas o histórico acadêmico de Amanda realmente justificava tal posição. Terceiro, Amanda continuou,
Quero que a universidade crie um fundo de bolsas para estudantes em situação de vulnerabilidade, especificamente para mães solteiras que precisem de licença médica. E se recusarmos? Rodrigo perguntou, embora já soubesse a resposta. Amanda balançou o gravador na mão. Aí essas gravações vão parar nas mãos do Ministério da Educação, da Polícia Federal e de todos os jornais do país. Isso é chantagem, Dr. Marcos exclamou. Não, doutor. Isso é justiça. Vocês tiveram 3 anos para corrigir voluntariamente suas práticas. Escolheram continuar com a corrupção. Professor José tentou um tom conciliador. Amanda, entendemos sua indignação, mas essas exigências são muito específicas. São específicas porque foram pensadas para corrigir injustiças específicas. Ela interrompeu. Cada uma dessas condições visa reparar danos causados por decisões desta administração. Rodrigo percebeu que estava encurralado. E se concordarmos com suas condições, aí as gravações ficam guardadas como garantia de que os acordos serão cumpridos. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário para provar que esta universidade realmente mudou, doutora. Helena tentou argumentar. Amanda, você está pedindo mudanças muito drásticas. Drásticas? Amanda a interrompeu. Sabe o que é drástico? Uma das melhores alunas do país tendo que limpar banheiros porque foi discriminada por ser pobre e grávida. Sabe o que é drástico? Estudantes incompetentes comprando diplomas enquanto mentes brilhantes são descartadas. A força dos argumentos de Amanda era inegável. Cada palavra carregava o peso de 3 anos de humilhação e injustiça. Além disso, ela acrescentou, tenho uma proposta que pode beneficiar a todos. Que proposta? Rodrigo perguntou, curioso apesar de tudo. Com minha experiência em pesquisa, posso trazer projetos internacionais para esta universidade. Tenho contatos em Harvard, MIT, Oxford. Posso conseguir parcerias que vão colocar esta instituição no mapa mundial. Dr. Carlos se interessou imediatamente. Que tipo de parcerias? Projetos de pesquisa em medicina nuclear, intercâmbios acadêmicos, publicações conjuntas. Coisas que vão dar prestígio internacional real à universidade. Não apenas dinheiro sujo de corrupção. A proposta era tentadora. Rodrigo sabia que reconhecimento acadêmico internacional era muito mais valioso que as doações corruptas que vinham recebendo. Professor, Amanda disse se aproximando dele. O senhor tem uma escolha simples. Pode continuar administrando uma universidade baseada em corrupção e favorecimentos, arriscando ter tudo exposto publicamente. Ou pode transformar esta instituição em um centro de excelência acadêmica genuína. E você realmente acredita que pode fazer isso? Ele perguntou. Professor, eu publiquei 7 artigos internacionais como estudante de graduação. Imagine o que posso fazer como professora com recursos adequados. Rodrigo olhou ao redor da sala, vendo nos rostos dos colegas uma mistura de medo, curiosidade e esperança. Amanda havia apresentado não apenas um ultimato, mas também uma oportunidade de redenção. Quanto tempo você me dá para decidir? Ele perguntou. Amanda olhou para o relógio na parede. Até o final do dia de hoje, professor. Às 6 da tarde quero uma resposta definitiva. E se eu precisar consultar o conselho universitário? Consulte quem quiser. Mas às 6 da tarde, ou temos um acordo, ou amanhã essas gravações estarão em todos os jornais do país. Com essas palavras, Amanda guardou o gravador no bolso e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Ah, professor, só para esclarecer. Os 3 milhões da aposta continuam valendo. Isso é separado das outras condições. E saiu da sala, deixando para trás um grupo de professores em estado de choque absoluto. Rodrigo ficou sozinho na sala 304, depois que todos os professores saíram em silêncio constrangedor. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava processar tudo o que havia acontecido nas últimas 2 horas. A faxineira grávida que ele humilhava diariamente não apenas havia resolvido uma equação impossível, como também possuía evidências suficientes para destruir sua carreira e a reputação da universidade inteira. Ele pegou o celular e ligou para seu advogado pessoal. Marcos, preciso de você aqui urgentemente. Disse assim que a ligação foi atendida. Rodrigo, o que aconteceu? Sua voz está estranha. Aconteceu que estou sendo chantageado por uma ex-aluna. E o pior é que ela tem razão em tudo.
2 horas depois, Marcos Ribeiro, advogado criminalista com 30 anos de experiência, estava sentado no escritório de Rodrigo, analisando a situação. Era um homem de 60 anos, cabelos brancos, conhecido por resolver problemas complicados para clientes ricos. Deixa eu entender, Marcos disse, ajeitando os óculos. Essa Amanda Silva tem gravações de conversas onde vocês discutem favorecimentos acadêmicos? Tem. E não são conversas ambíguas. São admissões claras de corrupção. Quantas gravações? Ela disse que são 47 casos diferentes. Marcos assoviou baixinho. Isso é suficiente para fechar a universidade e mandar metade da administração para a cadeia. Eu sei, Rodrigo explodiu. Por isso estou desesperado. E quais são as exigências dela? Diploma de medicina, cargo de professora, criação de um fundo de bolsas e 3 milhões de reais que prometi numa aposta idiota. 3 milhões? Marcos repetiu. Por que diabos você prometeu 3 milhões para uma faxineira? Porque não sabia que ela era a Amanda Silva, a melhor aluna que esta universidade já teve. Marcos folheou alguns papéis que havia trazido. Rodrigo, pesquisei rapidamente sobre essa Amanda. Ela realmente é excepcional. 7 artigos internacionais, ofertas de Harvard e MIT, reconhecimento mundial. E nós a expulsamos por estar grávida, Rodrigo murmurou, a vergonha pesando em sua voz. Tecnicamente vocês não a expulsaram. Negaram licença médica, o que resultou na perda da bolsa. É a mesma coisa? Não é, e isso faz diferença juridicamente, mas moralmente... Marcos balançou a cabeça. Vocês destruíram o futuro de uma mente brilhante. Rodrigo se levantou e começou a andar de um lado para outro. Marcos, o que eu faço? Se não aceitar as condições dela, ela destrói tudo. Se aceitar, estou admitindo culpa. Na verdade, Marcos disse pensativo, as condições dela são bastante razoáveis. Razoáveis? Ela está me chantageando. Está exigindo reparação por danos causados. E, francamente, ela poderia pedir muito mais. Antes que Rodrigo pudesse responder, a secretária bateu na porta. Professor Mendes, tem uma jornalista aqui querendo falar com o senhor. Diz que é sobre uma história envolvendo irregularidades acadêmicas. O sangue de Rodrigo virou gelo. Uma jornalista? Carla Mendoza, da Folha de São Paulo. Diz que recebeu uma denúncia anônima. Marcos e Rodrigo se entreolharam. Amanda não perdeu tempo. Marcos murmurou. O que eu falo para a jornalista? A secretária perguntou. Diz que não estou, Rodrigo respondeu rapidamente. Diz que saí para uma reunião externa. Depois que a secretária saiu, Marcos se virou para Rodrigo. Você percebe o que está acontecendo? Amanda está aplicando pressão psicológica. Ela ainda não entregou as gravações, apenas sinalizou que pode fazer isso a qualquer momento. Isso é uma ameaça. É uma negociação profissional. Ela está mostrando que tem poder de barganha real. O telefone de Rodrigo tocou. Era Dr. Carlos. Rodrigo, preciso falar com você urgentemente. Estou no meu escritório. Quando Rodrigo chegou à sala de Dr. Carlos, encontrou todos os professores que haviam presenciado a demonstração de Amanda reunidos ali. O clima estava tenso. Rodrigo, Dr. Carlos começou. Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje. Estou escutando. Amanda Silva é, sem dúvida, a pessoa mais qualificada desta universidade. Doutora Helena disse diretamente. Se ela realmente tem evidências de irregularidades, estamos todos em risco. Não apenas em risco, professor José adicionou. Estamos moralmente obrigados a fazer a coisa certa. A coisa certa? Rodrigo repetiu. Aceitar as condições dela. Dr. Marcos disse firmemente. Ela merece o diploma. Merece o cargo de professora, e a universidade precisa mudar suas práticas. Vocês estão loucos? Isso é chantagem? Não, Rodrigo. Doutora Fernanda interveio. Isso é justiça atrasada. Amanda foi vítima de uma decisão discriminatória, e agora tem poder para exigir reparação. Dr. Carlos se levantou. Rodrigo, eu conheci Amanda quando ela era estudante. Era extraordinária. Perder alguém assim foi o maior erro que esta universidade já cometeu. E agora temos chance de corrigir esse erro, professor José acrescentou. Além disso, doutora Helena continuou. Ela ofereceu parcerias internacionais. Isso pode transformar nossa reputação acadêmica.
Rodrigo olhou ao redor da sala, vendo nos rostos dos colegas uma determinação que não esperava. Vocês realmente acham que devemos aceitar? Não temos escolha, Dr. Marcos respondeu. As evidências que ela tem podem destruir todos nós, mas mais importante é a coisa moralmente correta a fazer. E os 3 milhões? Rodrigo perguntou. Você prometeu publicamente, Dr. Carlos lembrou. Se não pagar, sua palavra não vale nada. Nesse momento, a secretária de Rodrigo ligou novamente. Professor, a jornalista ainda está aqui. E agora chegaram mais 2 repórteres. Parece que a notícia está se espalhando. Rodrigo desligou o telefone com força. Ela realmente não está brincando. Rodrigo, Dr. Carlos disse suavemente. Amanda nos deu até às 6 da tarde. São 4h15 agora. Temos menos de 2 horas para decidir. E se decidirmos aceitar, como fazemos isso oficialmente? Convocamos reunião extraordinária do Conselho Universitário. Professor José sugeriu. Apresentamos a situação e votamos. O Conselho vai aceitar contratar alguém sob chantagem? Não vai ser apresentado como chantagem, doutora Helena explicou. Vai ser apresentado como reconhecimento tardio de uma injustiça acadêmica. Dr. Marcos se aproximou de Rodrigo. Pensa assim. Amanda pode destruir esta universidade, mas também pode elevá-la a um patamar internacional. Com os contatos dela em Harvard e MIT, podemos conseguir parcerias que valem milhões. Muito mais que os 3 milhões que você vai pagar, doutora Fernanda acrescentou. Rodrigo respirou fundo. Sabia que estava sendo empurrado para uma decisão que mudaria tudo, mas também percebia que talvez fosse a única saída. Está bem, ele disse finalmente. Vamos convocar a reunião. 1 hora depois, o Conselho Universitário estava reunido em sessão extraordinária. Rodrigo apresentou a situação de forma cuidadosa, omitindo detalhes sobre as gravações e focando na questão da reparação histórica. Amanda Silva foi uma de nossas melhores alunas, ele explicou. Devido às circunstâncias administrativas, ela não conseguiu concluir o curso. Agora temos oportunidade de corrigir essa situação e, ao mesmo tempo, contratar uma professora de nível internacional. Dr. Silva, presidente do conselho, analisou o currículo acadêmico de Amanda. Esses artigos são impressionantes. 7 publicações internacionais como estudante? Exato. E ela mantém contatos com universidades de primeira linha nos Estados Unidos e Europa. Qual seria o salário dela como professora? Perguntou a conselheira doutora Martins. Salário compatível com sua qualificação. Proposto, R$15 mil mensais, mais benefícios. E quanto à questão do diploma? Ela completou todos os créditos necessários. A questão foi apenas administrativa. Depois de 1 hora de discussão, o conselho votou. Resultado: 7 votos a favor, 2 contra. Rodrigo olhou para o relógio. 5h40 da tarde. Tinha 20 minutos para comunicar a decisão para Amanda. Ele a encontrou no estacionamento, ainda vestindo o uniforme azul escuro, se preparando para ir embora. Amanda! Ele chamou, se aproximando. Ela se virou, a mão repousando protetivamente sobre a barriga. Professor Mendes, já tem uma resposta? Tenho. O Conselho Universitário aprovou todas as suas condições. Amanda não demonstrou surpresa nem alegria. Apenas assentiu. E os 3 milhões? Serão transferidos ainda hoje. Ótimo. Amanda, Rodrigo disse, a voz carregada de emoção. Eu quero que saiba que reconheço o erro terrível que cometi. Você merece muito mais que isso. Professor, ela respondeu calmamente. Isso não é sobre merecimento. É sobre justiça. E justiça às vezes precisa ser cobrada. Ela entrou no carro velho e deu a partida. Antes de sair, abaixou o vidro. Começo na segunda-feira, professor. Espero que esteja pronto para ver esta universidade mudar de verdade. E partiu, deixando Rodrigo sozinho no estacionamento, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. 6 meses depois, a Universidade Mendes estava irreconhecível. No que antes era um corredor comum, agora havia uma placa dourada. Laboratório de Física Médica Avançada, doutora Amanda Silva. A mulher que limpava aqueles mesmos corredores vestindo o uniforme azul escuro, agora caminhava por eles usando o jaleco branco de professora, carregando seu bebê recém-nascido nos braços. Professora Amanda! Uma voz jovem chamou do final do corredor. Era Marina,
uma estudante do terceiro ano que havia se tornado sua assistente de pesquisa. Chegaram os resultados do experimento de Harvard. Amanda sorriu, ajeitando o pequeno João de 3 meses em seus braços. O bebê havia nascido saudável, e ela conseguira conciliar maternidade com sua nova carreira de forma que nunca imaginara ser possível. Boas notícias? Amanda perguntou, se dirigindo ao laboratório. As melhores possíveis. O protocolo que você desenvolveu reduziu os efeitos colaterais da radioterapia em crianças em 40%. Amanda sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alegria. Era o resultado de meses de pesquisa colaborativa com Harvard, exatamente o tipo de projeto que ela havia prometido trazer para a universidade. Isso significa que centenas de crianças vão ter tratamentos menos agressivos, ela murmurou, beijando a testa do filho. Milhares, professora. O protocolo já está sendo implementado em hospitais de 15 países. Elas entraram no laboratório, um espaço moderno e equipado que Rodrigo havia mandado construir especialmente para as pesquisas de Amanda. Era um investimento de R$2 milhões, mas que já havia se mostrado mais que justificado pelos resultados obtidos. E as novidades da Sofia? Marina perguntou, referindo-se à filha mais velha de Amanda. Aprovada em primeiro lugar no vestibular de medicina da USP. Amanda respondeu orgulhosa. E recebeu uma bolsa integral de mérito acadêmico. Ela vai seguir seus passos? Vai seguir o próprio caminho. Mas agora sabe que pode sonhar tão alto quanto quiser. Nesse momento, Rodrigo apareceu na porta do laboratório. A relação entre eles havia mudado completamente. Ele não era mais o diretor arrogante que humilhava funcionários. Havia se tornado um colaborador respeitoso, alguém que reconhecia o valor das pessoas ao seu redor. Amanda, desculpe interromper, ele disse polidamente. Mas chegou uma ligação do MIT. Querem agendar uma videoconferência sobre a parceria para o próximo semestre. Claro. Pode marcar para quinta-feira de manhã? Perfeitamente. Rodrigo hesitou por alguns segundos antes de continuar. Amanda, posso falar com você em particular? Marina se retirou discretamente, deixando-os sozinhos no laboratório. Rodrigo se aproximou cuidadosamente, sempre respeitoso na presença dela. Queria te mostrar uma coisa, ele disse, tirando uma revista científica da pasta. Sua pesquisa foi capa da Nature Medicine deste mês. Amanda pegou a revista e viu sua própria foto na capa, ao lado do título. Revolução na radioterapia pediátrica. Protocolo brasileiro transforma tratamento mundial. Isso é incrível, ela murmurou folheando a matéria. Eles entrevistaram médicos de vários países elogiando o trabalho. Amanda, em 6 meses você trouxe mais reconhecimento internacional para esta universidade do que conseguimos em 50 anos, Rodrigo disse sinceramente. Queria te agradecer. Agradecer pelo quê? Por ter me dado uma segunda chance. Por não ter destruído tudo quando podia. Por ter me ensinado a ser uma pessoa melhor. Amanda olhou para ele, vendo um homem genuinamente transformado. Rodrigo, você aprendeu sozinho. Eu apenas mostrei um caminho. E que caminho? Sabe quantos estudantes carentes se inscreveram para nosso novo programa de bolsas? Quantos? 347. E graças ao fundo que criamos, podemos atender todos. Amanda sorriu. O fundo de bolsas para mães estudantes havia sido uma de suas condições, e ver funcionando era uma das maiores satisfações de sua vida. Tem mais uma coisa, Rodrigo continuou. Recebi uma ligação do Ministério da Educação. Querem usar nossa universidade como modelo nacional para políticas de inclusão acadêmica. Sério? Completamente. O programa que desenvolvemos para estudantes em vulnerabilidade social virou referência nacional. Nesse momento, o telefone de Amanda tocou. Era uma ligação internacional. Professor Thompson, de Harvard, ela disse para Rodrigo antes de atender. Hello, professor. How are you? A conversa durou 10 minutos, toda em inglês fluente. Rodrigo assistiu impressionado enquanto Amanda discutia detalhes de uma colaboração internacional que poderia render milhões em financiamento para pesquisas. O que foi dessa vez? Ele perguntou quando ela desligou. Harvard quer que eu lidere um projeto conjunto de 3 anos. 15 milhões de dólares em financiamento. 15 milhões de dólares? Rodrigo repetiu incrédulo. Para pesquisa em medicina nuclear aplicada a doenças raras.
Vamos trabalhar com as melhores universidades do mundo. Rodrigo balançou a cabeça, ainda processando. Amanda, você transformou esta universidade em 6 meses. Temos parcerias com Harvard, MIT, Oxford. Nossos alunos estão sendo aceitos nos melhores programas de pós-graduação do mundo. E isso é só o começo, Amanda respondeu, embalando João, que havia começado a chorar. Semana que vem recebo uma delegação do Japão interessada em nossos protocolos de radiografia digital. Do Japão? Eles querem implementar nossa tecnologia em hospitais asiáticos. Pode gerar royalties de milhões para a universidade. Rodrigo se sentou numa cadeira, claramente impressionado. Sabe o que é mais incrível? Há 6 meses eu achava que estava perdendo 3 milhões numa aposta idiota. Hoje percebo que foi o melhor investimento da minha vida. Por quê? Porque me trouxe você. E você trouxe um futuro que eu nunca imaginei possível. Amanda caminhou até a janela do laboratório, de onde podia ver o pátio da universidade. Estudantes de todas as classes sociais conviviam harmoniosamente, muitos deles beneficiários do programa de bolsas que ela havia insistido em criar. Rodrigo, ela disse, posso te contar um segredo? Claro. Eu poderia ter destruído você e esta universidade. Poderia ter vendido as gravações para jornais, processado por danos morais, arruinado tudo. Por que não fez? Amanda se virou para ele, segurando o filho nos braços. Porque destruição não constrói nada. Eu queria justiça, mas também queria oportunidade. Queria mostrar que competência sempre vence preconceito. E conseguiu. Conseguimos. Você aprendeu, eu cresci, a universidade melhorou, todo mundo ganhou. Nesse momento, doutor, Carlos apareceu na porta, junto com outros professores que haviam presenciado a transformação de Amanda. Amanda, Dr. Carlos disse, queríamos convidar você para o jantar de comemoração. A revista Time elegeu nossa universidade como uma das 10 instituições mais inovadoras do mundo. Time Magazine? Amanda perguntou surpresa. Por causa dos seus projetos de medicina nuclear e inclusão social, doutora. Helena explicou. Você colocou nosso país no mapa científico mundial. E não esqueçam, professor José acrescentou, que tudo começou com uma equação que ela resolveu em 18 minutos. 18 minutos que mudaram tudo, Dr. Marcos concordou. Amanda olhou ao redor, vendo nos rostos daquelas pessoas um respeito genuíno que nunca havia experimentado antes. Não era o respeito forçado pelo medo, mas a admiração verdadeira por sua competência. Aceito o convite para o jantar, ela disse, mas com uma condição. Qual? Rodrigo perguntou. Quero que convidem todas as funcionárias da limpeza. Elas merecem estar lá tanto quanto qualquer um. O silêncio que se seguiu foi de pura admiração. Mesmo tendo conquistado tudo, Amanda não havia esquecido de onde veio. Claro, Rodrigo disse imediatamente. Vão ser as convidadas de honra. 2 semanas depois, Amanda estava no auditório principal da universidade, falando para uma plateia de 500 estudantes. Usava um vestido azul elegante, seus cabelos loiros claros presos num coque profissional. No colo, pequeno João dormia tranquilamente. Quando eu limpava estas salas, ela disse, apontando para o chão do auditório, muitos de vocês passavam por mim como se eu fosse invisível. E estava tudo bem, porque invisibilidade, às vezes, é proteção. Os estudantes ouviam em silêncio absoluto. Mas hoje, quero que vocês entendam uma coisa. Competência não tem uniforme. Inteligência não depende de classe social. Talento pode estar em qualquer lugar, aguardando apenas uma oportunidade. Aplausos começaram a ecoar pelo auditório. Alguns de vocês são filhos de famílias ricas. Outros, como eu era, são bolsistas que dependem de cada oportunidade. Mas todos vocês têm o mesmo potencial para mudarem o mundo. Os aplausos ficaram mais intensos. Nunca julguem uma pessoa pela roupa que veste ou pelo trabalho que faz. A faxineira de hoje pode ser a professora de amanhã. O garçom de hoje pode ser o médico de amanhã. Todos merecem respeito e oportunidade. Amanda fez uma pausa, olhando diretamente para a plateia. E para as meninas que estão aqui, ela continuou, especialmente aquelas que podem vir a ser mães. Maternidade não é o fim dos sonhos. É o começo de sonhos ainda maiores. Você pode ser mãe e cientista, mãe e professora, mãe
e qualquer coisa que quiser. O auditório explodiu em aplausos. Várias estudantes tinham lágrimas nos olhos. Termino com uma frase que aprendi nesses últimos meses. Competência sempre vence a arrogância. Conhecimento sempre supera preconceito. E dignidade nunca depende de aprovação externa. Amanda deixou o palco sob aplausos ensurdecedores. Na primeira fila, Rodrigo aplaudia de pé, sabendo que estava testemunhando um momento histórico. 6 meses depois dessa palestra, a Universidade Mendes havia se tornado a primeira universidade brasileira a entrar no ranking das 50 melhores do mundo. Amanda havia sido convidada para dar aulas em Harvard como professora visitante, mas decidiu ficar no Brasil. Meu lugar é aqui, ela disse para Rodrigo. Transformando vidas brasileiras, criando oportunidades para pessoas como eu. E assim, a faxineira que foi humilhada por não conseguir resolver uma equação se tornou a professora mais respeitada do país. A mãe solteira que quase perdeu tudo se tornou exemplo mundial de superação. Mas Amanda nunca esqueceu da lição mais importante. Às vezes, as melhores oportunidades vêm disfarçadas dos maiores desafios. E às vezes, uma simples aposta pode mudar o destino de muitas vidas. 3 anos depois, quando o pequeno João deu seus primeiros passos no laboratório onde a mãe trabalhava, Amanda olhou pela janela e viu uma nova faxineira limpando o pátio. Era uma mulher jovem, grávida, que trabalhava com cuidado e dedicação. Amanda saiu do laboratório e se aproximou dela. Oi, disse gentilmente. Como você se chama? Carla, professora. Carla Santos. Carla, você está estudando? Estou tentando terminar o ensino médio à noite, professora. Mas está difícil com a gravidez. Amanda sorriu. Que bom que está estudando. Continue sempre. E se precisar de ajuda, pode me procurar. Minha sala é a 304. A sala 304? Carla repetiu. É onde tem aquela equação gigante na lousa? Exatamente. A mesma equação que mudou minha vida. E Amanda voltou para o laboratório, sabendo que o ciclo de transformação continuaria. Porque competência sempre vence preconceito. E oportunidades sempre encontram quem está preparado para aproveitá-las. Fim da história.